Fala, jovens, beleza pura? Então, no vídeo passado a gente começou uma série de explicações de como fazer o projeto de suspensão. Na verdade, eu estou começando com os passos básicos para entender todos os conceitos, para depois a gente dar o passo seguinte de como realmente escolher os pontos de suspensão, comprimentos de links e quais são os resultados de cada coisa. Se você ainda não viu o primeiro vídeo que eu falei sobre sleep angle e comportamento dinâmico, tá aqui em cima. Aqui ou aqui, não sei, olha aí. Dá uma olhada, que é importante vocês terem em mente todos esses conceitos antes de realmente começar a projetar a suspensão. E se você não está inscrito ainda no canal, me dá uma força aí. É uma forma de eu poder saber que está sendo de valor para vocês esse material. Tá joia? Então segue até o final aí que eu vou mostrar para vocês como nesse vídeo a respeito de roll center, centro de rolagem, e na verdade o que eu quero com esse material é que você consiga entender como isso funciona, né? Não, qual o impacto disso na dinâmica do carro. Não quero que você simplesmente saiba fazer os cálculos, mas fique uma coisa apenas no papel ali, você não consiga visualizar qual que é o impacto prático disso. Então eu quero que você veja a física disso por trás e no final das contas consiga fazer um mapa mental de como isso impacta o funcionamento do teu carro. Então cola até o final que eu vou mostrar isso aí para vocês. Bem, vamos lá. Então, eu acredito que a maior parte de vocês já conhece essa imagem. Essa é a representação da vista frontal de uma suspensão do tipo duplo A. E nós estamos representando um dado momento em que a altura da suspensão está nessa exata posição. Vamos só dar uma recapitulada como que a gente localiza o Instant Center e o Roll Center. Lembrando que os itens flexíveis aqui são os braços, né, os arms. Nós temos aqui o conjunto pneu, centro de roda e manga de eixo, inclinação do kingpin, como uma coisa rígida. Então, o ponto que nós queremos realmente avaliar é o ponto de contato com o solo e a integração que isso tem com o chassi, né, o corpo do carro, e como vai ser o deslocamento da roda do pneu, certo? Nesse dado ponto, e que é de altura da suspensão, nós vamos alongar esses braços nessa linha, uma linha também no centro desse braço, até onde ele se encontra. Onde ele se encontra, esse vai chamar Instant Center, o braço de Swing Arm Axle. O que nós temos? Como esses dois braços, nessa posição da suspensão, eles vão trabalhar como se nós tivéssemos um braço aqui, ó, um braço só e localizado nesse centro, com esse comprimento. Então nós podemos representar ele nessa posição. E aí, se nós traçarmos uma linha que vem do centro da roda, centro do pneu, onde ele toca o solo, de encontro a esse ponto, essa linha verde, como basicamente todas as suspensões são simétricas, eu digo o lado esquerdo e o lado direito do carro usam o mesmo tipo de suspensão. Existem casos que não usam, mas no nosso caso do Baja, como o carro curva tanto para a direita como a esquerda e deve curvar da mesma quantidade, nós usamos suspensões simétricas. Então, o ponto onde a linha vertical de simetria do carro toca essa linha verde, esse é o meu roll center para essa altura da suspensão, certo? Então, o que quer dizer isso? Quando quando tiver uma força lateral de curva,
o nosso corpo do carro vai girar em torno desse ponto para essa dada altura da suspensão. Mudou a altura da suspensão, muda tudo, né? Esse ponto vai caminhar para um lugar diferente e tem que ser feita uma nova análise. Então, até por isso é tão importante a gente entender que a altura estática do carro ela deve ser levada a sério, né? Então, depois que você projeta a suspensão, projeta a altura estática, deve ser feito o ajuste do sag do carro para que, dado o peso do piloto, a suspensão esteja trabalhando na altura estática naquele patamar, naquele nível que vocês escolheram no projeto. Ok. Visto isso, como esse ponto ele vai modificar a altura dele de acordo com o trabalho da suspensão, eu resolvi fazer uma maneira de simplificar para vocês visualizarem como é que isso funciona. Tá? Então, se nós tivéssemos uma suspensão, estilo como funciona a suspensão de um trator, né? Então nós teríamos um ponto fixo. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Certo? Então esse seria o nosso centro de giro sempre, não importa como essa suspensão trabalhasse, para cima e para baixo, aqui assim, certo? Então ela sempre iria girar em torno deste ponto, bem como esse corpo da suspensão, do corpo do carro, estaria girando em torno daquele ponto. Numa primeira situação, vamos dizer que nós tivéssemos o centro de gravidade do carro exatamente no ponto onde fica o centro de giro. Então, tá aqui. Então, a gente vai ter essa situação. Então, aqui, ó, pode ver, o meu ponto de giro do corpo do carro está exatamente centrado com o meu roll center da suspensão. E onde que eu quero chegar aqui, que eu quero que vocês entendam o funcionamento nessa situação? Quando eu faço uma curva, voltando aqui, quando eu faço uma curva, por exemplo, vamos dizer que eu fiz uma curva aqui à frente do carro, né? Estou curvando de forma a gerar um esforço lateral aqui no pneu, né? Então ambos os pneus vão ter um esforço lateral para esse lado, e nós vamos ter uma reação lá no centro de gravidade oposta, né? Agora olha que curioso, se o meu roll center ele for exatamente na mesma altura que o centro de gravidade, eu não vou ter momento no corpo do carro para fazer ele girar para nenhum dos dois lados, certo? Então o que vai acontecer? Eu não tenho rolagem do carro por conta da massa do corpo do carro. Então, se eu tiver o roll center na mesma altura que o centro de gravidade, eu não gero rolagem no corpo do carro por conta de força de acelerações laterais. Então aqui está simplificado para esse sistema aqui que mantém o meu roll center sempre na mesma posição. Então isso que iria acontecer. Logicamente, quando eu faço uma curva, eu tenho uma transferência de massa, né? Então os carregamentos aqui, ó, por exemplo. O carregamento nessa roda que vai ser a roda externa vai ser maior que o carregamento na roda interna. Se você tá gostando, dá um joinha aí, ô sem vergonha. E
me fala aqui nos comentários de qual equipe que você é, que eu fico aqui sem saber com quem que eu tô conversando, tá joia? Então vamos combinar isso aí, ó. Para aí o vídeo, dá uma comentada aqui embaixo aí qual equipe que você é. Certo? Então, essa situação vai gerar um carregamento que quem estaria segurando isso? Os amortecedores, né? Então, nós vamos ter uma rolagem por conta da transferência de massa, mas não vamos ter uma rolagem por conta da aceleração gerada no centro de gravidade, certo? Como o carro tem aqui uma bitola, essa distância que nós temos vai gerar uma força diferenciada entre as rodas, por transferência de massa, mas não por aceleração da gravidade em cima do centro de gravidade, certo? Isso no caso se o roll center estiver exatamente na posição do centro de gravidade. Agora vamos numa situação diferente. Vamos dizer que o meu roll center, ó, o centro de gravidade está aqui, e o roll center está aqui abaixo do centro de gravidade. O que acontece com isso? Primeiramente, nós temos uma situação instável, né? Se eu não tivesse os amortecedores aqui, esse camarada não iria ficar nessa posição, a não ser que ele esteja completamente equilibrado, tá? Mas vamos lá, vamos seguir só para vocês entenderem a situação. Então, a partir do momento que nós fazemos uma curva e são geradas as mesmas forças aqui, e aqui, ó, lembrando que aqui é o centro de gravidade, então nós vamos ter uma força de reação no centro de gravidade do corpo, que é o chassi, é o corpo do carro. Como o meu roll center está abaixo do meu centro de gravidade, o que vai acontecer? Nós temos um braço de alavanca aqui que vai gerar uma rotação desse corpo nesse sentido anti-horário, certo? Então o que acontece? Quanto maior a distância do meu roll center, ó, o roll center está aqui, para o meu centro de gravidade, maior esse braço de alavanca que vai gerar um torque para fazer uma rolagem da carroceria do carro. Estão entendendo onde a gente quer chegar? Isso aqui que é realmente muito importante. Quanto maior esse braço de alavanca, ou seja, se meu roll center estivesse aqui no chão, olha o tamanho desse braço de alavanca. Não ficou bonita essa linha, né? Mas olha o tamanho desse braço de alavanca. Ou seja, eu teria uma tendência à rolagem muito maior. Quem que estaria segurando essa tendência de rolagem? Ó, porque se eu não tivesse nada aqui, essa coisa ia girar por completo, não ia ter nada para suportar essa rolagem. Então, na verdade, o que nós temos... deixa eu apagar um bocado desses troços aqui. Né? O que nós temos são os amortecedores, né? Então, nós vamos ter o amortecedor aqui e o amortecedor aqui. Esses amortecedores vão estar se opondo, na verdade, esse aqui, ó, que vai estar recebendo uma compressão maior, vai estar se opondo a essa rolagem. Esse aqui, que vai estar no regime de compressão, vai estar expandindo, ele vai querer ajudar a rolagem a acontecer para o lado de lá. O que são colocados para poder minimizar isso? Você coloca uma barra estabilizadora, por exemplo, que vai, a partir do momento que esse amortecedor comprime, esse aqui também vai querer comprimir e dar uma estabilizada. Não é isso que eu quero chegar nesse vídeo. Eu quero que vocês entendam que, ó, quanto maior a diferença da altura do roll center para o centro de gravidade, maior vai ser o braço de alavanca que vai fazer a rolagem da carroceria, certo? Agora vamos ver uma situação completamente diferente, até para ser curioso.
Imagina se esse camarada fosse assim ao contrário, né? Então, o que, que vai acontecer? Olha aqui, ó, isso aqui é o meu roll center e esse aqui é o meu centro de gravidade, ou seja, o meu centro de gravidade está abaixo do meu roll center. No momento que eu faço a curva, eu vou ter essa situação aqui, ó. Olha só, força da curva, né, na roda. Aqui está a minha reação no centro de gravidade, mas eu tenho uma altura do meu roll center para o centro de gravidade aqui, né? Então, se eu tenho o meu centro de rotação aqui e uma força nessa situação, para que lado que isso vai girar? Isso vai girar no sentido horário, né? Olha que curioso, a curva estaria jogando a carroceria para jogar para fora. Mas como eu estou com o roll center acima, a nossa carroceria iria girar para o lado contrário da curva. Vocês verem como é que funciona essa questão da altura do roll center, tá? Então isso é bastante importante, tá? É um primeiro ponto aí para a gente poder conseguir entender esse funcionamento. Agora, uma coisa muito perigosa em relação ao roll center. Vamos dizer que a partir do momento que a suspensão trabalhe, olha só, nós temos aqui o centro de gravidade, né? Vamos fazer uma situação hipotética, essa suspensão aqui está trabalhando. Na primeira situação, imagina que nosso roll center estivesse aqui. Aí você começa a fazer uma curva. Concorda que essa suspensão vai ser comprimida? Se eu estou fazendo uma curva na direção que vai fazer o carro rolar para esse lado, essa suspensão que vai ser comprimida, eu vou atingir um novo ponto para essa suspensão. O meu instant center vai mudar e o meu roll center vai mudar. Imagina se na primeira situação o nosso roll center fosse esse camarada. Olha a distância que a gente tem aqui do nosso centro de gravidade em vermelho. Agora imagine que a partir do momento que isso começa a ser comprimida, o nosso roll center viesse aqui para baixo de uma maneira muito rápida. O que vai acontecer? O nosso braço de alavanca vai aumentar consideravelmente. Isso vai fazer com que a gente tenha uma rolagem maior. E essa rolagem maior pode induzir o carro a uma situação mais crítica de capotamento, certo? Então, um perigo muito grande de como a gente escolhe os braços de alavanca, os braços de suspensão, desculpa, é como que esse roll center vai se comportar, trabalhando para cima ou para baixo, se distanciando, e qual a velocidade que ele se distancia do meu centro de gravidade. Isso vai realmente comprometer a questão de segurança da dinâmica do carro. Tá? Então fiquem espertos com isso aí. Tá? Espero que tenha ficado mais claro para vocês. Se tiver alguma dúvida em relação a esse ponto, manda uma pergunta aí nos comentários. Tá? Não esquece de curtir aí o vídeo se você gostou. E vamos continuar nos próximos episódios falando sobre como a gente faz para fazer o projeto da suspensão e direção. Tá? Então, obrigado a atenção de vocês e até a próxima.